Você acorda ao lado de alguém e sente um vazio que não consegue explicar. Não é raiva, não é ódio. É uma ausência. Como se algo dentro de você tivesse morrido sem que ninguém percebesse. Você sorri nas fotos, responde "está tudo bem" quando perguntam. Mas por dentro, há um grito silencioso que ninguém escuta. E o pior, nem você mesmo quer ouvir. Porque ouvir seria admitir, seria enfrentar. Seria reconhecer que o casamento que você construiu se tornou uma prisão emocional disfarçada de compromisso. A verdade é que você não está apenas infeliz no casamento, você está perdido dentro dele. E esse sintoma que você sente, essa angústia surda, essa irritação constante, esse cansaço que não passa, não é fraqueza. É o seu inconsciente gritando. É a sua alma pedindo que você pare de fingir. Porque aquilo que você não conscientiza te domina. E enquanto você continuar ignorando o chamado interior, o sofrimento vai crescer. Vai se manifestar no corpo, nas escolhas, nos dias que se repetem como um pesadelo silencioso. Este vídeo não vai te dizer o que fazer, mas vai te mostrar o que está acontecendo dentro de você. E essa clareza pode ser o primeiro passo para a liberdade que você ainda não acredita que merece. Ao final deste vídeo, você vai entender por que sente o que sente. Não de forma superficial, mas de forma profunda, simbólica, arquetípica. Você vai reconhecer os sintomas psicológicos de um casamento infeliz não como falhas morais, mas como sinais do inconsciente. E mais, vai compreender que esses sintomas não apareceram por acaso. Eles são a linguagem da sua alma tentando te acordar. Vou te mostrar como o ego cria ilusões de amor para evitar solidão. Como a sombra se projeta no parceiro e cria um ciclo de culpa e ressentimento. Como o self, o seu centro mais profundo, está sendo sufocado por um papel que você aceitou vestir, mas que nunca foi realmente seu. Você vai aprender a diferenciar entre um casamento que está em crise e pode ser restaurado, e um casamento que já morreu emocionalmente, mas continua respirando por medo, culpa ou convenção social. E, acima de tudo, vai sair daqui com clareza. Não com respostas prontas, mas com consciência. Porque consciência é o que liberta. E liberdade, neste contexto, não significa necessariamente separação. Significa parar de mentir para si mesmo. Significa olhar para a verdade. E, a partir dela, escolher com dignidade. A sociedade te ensinou que casamento é para sempre. Que amor verdadeiro supera tudo, que desistir é fraqueza, que reclamar é ingratidão, e você acreditou. Engoliu cada uma dessas frases como se fossem verdades absolutas. Mas essas não são verdades. São crenças coletivas. São mecanismos de controle do ego coletivo, criados para manter a estrutura social funcionando, mesmo que isso signifique sacrificar a alma de quem está dentro dela. O ego coletivo não se importa com a sua individuação. Ele quer conformidade. Quer que você continue sorrindo, continue casado, continue normal, mesmo que por dentro você esteja morrendo. E quando você ousa questionar, vem a culpa, vem o julgamento, vem a voz interna dizendo: e se o problema for você? E se você for egoísta? E se você estiver exagerando? Mas aqui está a verdade que Jung te diria. Não é egoísmo querer viver de verdade. Não é exagero sentir o que você sente. E não, o problema não é só você. O problema é o inconsciente que não foi olhado. São as projeções que não foram reconhecidas. É a sombra que foi reprimida até explodir em sintomas. Um casamento infeliz não é uma falha moral. É um sintoma psíquico. E tratá-lo como fracasso só aumenta o sofrimento. Na psicologia analítica de Carl Jung, um casamento infeliz é, antes de tudo, um reflexo de uma psique dividida. Quando duas pessoas se unem inconscientemente, movidas por carência, por medo da solidão, por pressão social ou por projeções não resolvidas, o que se forma não é uma parceria, mas um campo de batalha simbólico entre egos feridos e sombras reprimidas. O casamento se torna o palco onde cada um projeta no outro aquilo que não quer ver em si mesmo. A esposa que acusa o marido de frieza pode estar fugindo da própria incapacidade de se conectar emocionalmente. O marido que critica a esposa por ser dramática pode estar reprimindo sua própria sensibilidade.
Esses sintomas, a irritação constante, o silêncio pesado, a falta de desejo, o desprezo sutil, não são apenas problemas de comportamento. São manifestações do inconsciente. São sinais de que algo dentro da psique de cada um não foi integrado. E enquanto essa integração não acontecer, o casamento será apenas um espelho distorcido, refletindo dor em vez de amor. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. E em um casamento infeliz, o que mais se resiste é a verdade sobre si mesmo. Imagine duas árvores plantadas lado a lado. No início, suas raízes se entrelaçam, criando força, estabilidade. Mas com o tempo, uma das árvores começa a sugar toda a água, toda a luz. A outra, aos poucos, murcha. Suas folhas caem, seus galhos secam. Mas ela continua de pé, porque as raízes ainda estão entrelaçadas. Ela não consegue cair, mas também não consegue viver. Esse é o arquétipo do casamento infeliz. Duas almas entrelaçadas não por amor, mas por dependência. Não por escolha consciente, mas por medo do vazio. E o pior, ambas acreditam que, se uma cair, a outra também cairá. Então permanecem, presas, sobrevivendo, mas não vivendo. A metáfora da árvore seca é poderosa, porque revela a verdade. Você pode estar ao lado de alguém e, ainda assim, estar completamente sozinho. Pode compartilhar a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina e sentir uma solidão abissal. Porque a verdadeira solidão não é física, é psíquica. É a ausência de encontro real. É viver com alguém que não te vê. E pior, viver sem se permitir ver a si mesmo. A árvore seca não morre de uma vez. Ela vai morrendo aos poucos. E é exatamente isso que acontece na alma de quem vive um casamento infeliz. Vamos falar de forma clara sobre o que acontece psicologicamente. O ego, a parte consciente de quem você acredita ser, cria uma imagem do casamento ideal. Ele se agarra a essa imagem porque precisa de segurança, de previsibilidade, de identidade. Eu sou casado. Eu sou comprometido. Eu sou estável. Mas por baixo do ego está a sombra. E a sombra guarda tudo o que você rejeita. Raiva, desejo de liberdade, arrependimento, medo de ter errado. Como você não pode aceitar esses sentimentos, você os projeta no parceiro. Ele é controlador. Ela é fria. Ele não me valoriza. Ela não me entende. Essas projeções criam um ciclo vicioso. Quanto mais você projeta, menos você se responsabiliza. Quanto menos você se responsabiliza, mais você culpa. E quanto mais você culpa, mais infeliz fica. O inconsciente, por sua vez, tenta te alertar. Ele envia sintomas: insônia, ansiedade, doenças psicossomáticas, irritação desproporcional, falta de libido. Mas você ignora, porque olhar para o inconsciente significa olhar para a verdade. E a verdade dói. Ela exige coragem. Exige que você admita: talvez eu tenha me casado pela razão errada. Talvez eu esteja mantendo isso por medo. Talvez eu precise parar de fingir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a própria dor nessas palavras. E eu quero que você saiba: não é fraqueza sentir o que você sente. Não é exagero querer mais da vida. Não é egoísmo desejar um amor que te faça sentir vivo e não morto por dentro. A verdade é que você tem carregado um peso que não é seu. Você tem tentado salvar um casamento que talvez nunca tenha sido saudável. Você tem se culpado por não ser suficiente, quando na verdade o que não é suficiente é a estrutura emocional que foi criada. E isso não significa que você ou seu parceiro sejam pessoas ruins. Significa que vocês estão presos em um padrão inconsciente. E padrões inconscientes não se resolvem com esforço. Eles se resolvem com consciência. Eu sei que é assustador. Eu sei que dá medo olhar para isso de frente. Porque se você admitir que está infeliz, terá que fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito significa mudança. Significa perda. Significa entrar no desconhecido. Mas aqui está o que Jung te diria: o desconhecido é onde você encontra a si mesmo. A dor que você sente agora não é o fim, é o chamado. É a sua alma te pedindo para acordar.
e acordar dói. Mas viver dormindo dói mais. O ciclo do casamento infeliz funciona assim. Você sente algo errado, mas não nomeia. Reprime. Tenta compensar sendo mais prestativo, mais compreensivo, mais paciente. Mas a insatisfação cresce. Então você explode, discute, culpa e depois se arrepende. Pede desculpas, promete mudar e volta ao início. Esse é o ciclo do sintoma. Repressão, explosão, culpa, repetição. E no centro desse ciclo está o medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser julgado, medo de errar, medo de admitir que você falhou. Mas esse medo não é real. Ele é projeção do ego. O ego tem pavor do desconhecido. Então ele prefere a dor conhecida à liberdade desconhecida. E enquanto você alimentar esse medo, o ciclo vai continuar. A raiva vai aumentar. O ressentimento vai se acumular. E um dia você vai acordar e perceber que passou anos, talvez décadas, vivendo uma mentira. Não porque quis enganar alguém, mas porque teve medo de encarar a verdade. A boa notícia? Você pode interromper esse ciclo. Não necessariamente terminando o casamento, mas terminando a inconsciência, trazendo luz para o que estava na sombra, parando de projetar e começando a se responsabilizar. Esse é o caminho. E ele começa agora. Vamos diferenciar com clareza. O ego quer segurança, quer manter a imagem, quer evitar o caos. Ele te diz, aguente firme, não desista, você prometeu. A sombra, por outro lado, guarda tudo o que você rejeita. O desejo de liberdade, a raiva reprimida, o arrependimento não admitido, a atração por outra pessoa, o cansaço de fingir. O ego tenta sufocar a sombra, mas a sombra não desaparece. Ela vaza em irritação, em frieza, em distância emocional, em sintomas físicos. Já o self, o centro verdadeiro da sua psique, não quer que você fique nem que você saia. O self quer que você seja verdadeiro, quer que você integre, quer que você pare de viver no automático e comece a viver com consciência. E aqui está o ponto crucial. Um casamento infeliz não é necessariamente um casamento que precisa acabar, mas é um casamento que precisa ser confrontado. Precisa de honestidade brutal. Precisa que ambos parem de projetar e comecem a olhar para dentro. Precisa que o ego solte o controle e permita que a verdade emerja. Porque só a verdade cura, só a verdade liberta, e só a verdade te reconecta com o self. A individuação não é sobre ser feliz, é sobre ser inteiro. E você não pode ser inteiro vivendo uma mentira. Aqui está o alerta que você precisa ouvir. Não é o outro que te destrói, é o inconsciente que você ignora. E se você continuar ignorando, os sintomas vão piorar, a dor vai aumentar. E um dia você vai acordar e não reconhecer mais quem se tornou. Então, o que fazer? Primeiro, pare de fingir. Admita para si mesmo o que está sentindo. Não precisa falar com ninguém ainda. Apenas seja honesto consigo. Segundo, traga a sombra para a luz. Reconheça a raiva, o ressentimento, o medo, a culpa. Escreva, fale sozinho, busque terapia junguiana. Terceiro, diferencie projeção de realidade. O que você critica no outro é realmente dele ou é algo seu que você não quer ver. Quarto, converse com verdade. Não para culpar, mas para se encontrar. Diga o que você sente sem acusar. Quinto, aceite que a resposta pode ser dolorosa. Pode ser que o casamento precise de transformação profunda. Pode ser que precise terminar. Ou pode ser que pela primeira vez vocês se encontrem de verdade. Mas só a consciência vai te mostrar isso. Aquilo que você não conscientiza te domina. E este é o chamado interior. Não para você sofrer, mas para você despertar. Porque você merece viver de verdade. Não sobreviver. Viver. Este é o chamado interior. Carl Jung te mostra o caminho, mas só você pode caminhar.